pro canal, né? Vocês viram aí que eu fiquei meio afastada. Pois é, gente. Fiquei um pouco aí afastada dos vídeos, né? Como sempre eu faço de vez em quando, né? Porque às vezes eu dou umas sumidinhas aí no canal e deixo de gravar às vezes por um mês, uma semaninha, né? Mas dessa vez, gente, como vocês podem ver, eu tive que ficar internada, fui hospitalizada, né? Pra mim conseguir colocar o catéter, porque como vocês sabem, eu tenho um probleminha renal. Eu faço acompanhamento no Hospital São Paulo. Eu gravo até uns vídeos aí de consulta, né, de exame. Vocês sabem como é a rotina certinho, né? Acordar de madrugada, ir lá, tal, certinho. Vocês sabem que eu gravo pra vocês desde o início, né? Tudo certinho. E aí, dessa vez, eu tive que fazendo a diálise, né, gente? Inclusive, eu já tô com ela aqui feitinha. Já faz uns dias já que eu tô com... Que eu fiz, né? E aí, eu acabei ficando hospitalizada. Fiquei 3 dias no hospital fazendo o procedimento, né? E aí, de colocar o catéter. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, eu fui fazer a diálise, né? Porque lá, quando vai fazer a diálise, eles não internam, eles só deixam a gente lá de boas, numa caminha, foca o caninho, né, certinho, coloca o caninho, conecta na máquina. Inclusive, eu tenho esse vídeo aqui, aí que eu vou estar mostrando pra vocês. Essa hora aí, gente, eu estava, assim, é super tranquilo, não dói, não tem nada ali de ruim, é super tranquilo. A única coisa que é meio ruinzinho ali, que incomoda um pouquinho, é que fica coçando. Inclusive, eu até coloquei a unha aqui, gente. Não sei se dá pra ver, mas ó, eu acabei cortando, que a minha unha tá grande, né? Mas aí acabou machucando um pouco. Mas tá super tranquilo, gente. Eu não gravei pra vocês o procedimento, né? Só gravei essa parte aí da máquina mesmo. Mas eu não gravei ela colocando, assim, trocando o curativo, porque se vocês não sabem, quando a pessoa faz diálise, eles têm que trocar o curativo pra não infeccionar e não causar problema ali pro paciente. Então, ela sempre troca esse de cima e esse de baixo, sempre que eu vou lá. E aí, gente, eu fui fazer a diálise, inclusive hoje eu fui, né, acordei super cedo, fui lá, fiz. E aí o procedimento é super tranquilo, gente. Todo mundo que faz aí, pra vocês que vão fazer, né, é super tranquilo, né? Não precisa ficar assim em pânico, se vai doer, se na hora lá pode dar tudo errado e a pessoa acabar não resistindo, porque isso não acontece, tá? Eles já estão super acostumados a fazer esse tipo de procedimento, então a pessoa não corre risco assim de morte ou de nada do tipo perigoso assim. Então, quem for fazer aí, quem tiver no risco aí de fazer a diálise, não tem pânico, não fica em pânico, nada de tipo, não fica nervoso, porque assim, gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouquinho nervosa, inclusive no dia que eu fui fazer, porque dá um pouquinho de pânico mesmo, mas é super tranquilo, super de boa. Eles levam a gente até o banheiro, tiram toda a roupa, a gente fica assim sem nada, inclusive dá um pouquinho de vergonha. Mas é super tranquilo, gente, tá? Vou contar pra vocês a minha experiência lá, né? Porque foi assim, a gente foi dia 28 de agosto. E aí a gente já chegou lá, inclusive lá foi onde eu nasci, né? Normalmente foi lá que eu nasci, foi lá que eu comecei a fazer todos os procedimentos, né? Do meu problema, né? E então, no dia que eu cheguei lá, foi dia 28 de agosto que a gente chegou lá. Eu e minha mãe, a gente arrumou as coisinhas e foi. E quando a gente chegou lá, eles tratam a gente super bem, gente, tá? Os médicos, eles tratam a gente super bem. Já me internou, colocaram lá tudo certinho. E aí no primeiro dia, eles deixam passar. Tem que ficar de jejum, tá? Não pode beber água, gente. Não pode tomar água. Pois é. Nesse meio é um pouquinho de sobrevivência, mas você sobrevive, fica tranquilo. Porque assim, gente, a gente pensa que pode acontecer alguma coisa, porque na nossa cabeça é assim, nossa, eu tô num lugar deserto e aí eu não bebo água, não como nada, eu posso morrer. Não, calma, gente, não é nada disso que vocês estão pensando.
No dia eu pensei a mesma coisa, porque a nossa cabeça fica meio paranoica, a gente fica pensando algumas coisas mesmo. Mas é super normal, eu cheguei lá, aí eles dão almoço, jantar, lanche da tarde, em qualquer hospital normal. Mas sobre o procedimento, foi no outro dia, no segundo dia, que eu fiquei 3 dias, dia 28, 29 e 30. Quando foi dia 29, eu já fui bem cedinho, já tomei banho certinho, tem que tomar banho bem certinho, tá? Tem que lavar tudo certinho e colocar uma roupa, tipo assim. Só que às vezes a gente fica se preocupando muito com roupa, gente. Só que eles colocam uma camisolinha, tá? Não pode com acessório nenhum, tá? Pra você aí, é uma dica que eu dou pra quem for fazer aí, pra quem tá me assistindo e for fazer. Não pode colocar nenhum acessório, anel, brinco, colar, nada disso, tá, gente? Porque eles falam que pode pegar fogo lá, alguma coisa do tipo. E pode ser muito perigoso. Pois é, gente, pode ser uma besteira, uma piada, mas não é, tá? É super sério. Então, e podem pegar bactéria também, é tudo regrinha lá, pra pessoa não passar sufoco na hora lá de colocar. Então, foi assim, gente, a gente foi, minha mãe me acompanhou, e eles me levaram na maca, né? Me levaram minha maca até o quarto. Aí a gente ficou num quartinho perto do elevador esperando, né? Eles chamaram, eu até gravei esse videozinho aí. Nessa hora aí eu tava com uma touquinha, eles colocam mesmo uma touquinha, eles deram esse cobertor, porque tava frio, hein, gente? Tava muito frio no dia. E aí eles deram esse cobertor pra gente não passar frio, esse que eu gostei bastante. Eles cuidam muito bem da gente, né, lá. E aí foi super tranquilo, quando eu cheguei no quarto, os médicos foram super legais comigo, começaram a conversar. Aí é assim, eles começam a conversar com você, mas ao mesmo tempo eles vão aplicando ali o sedativo pra você conseguir dormir, pra eles conseguirem fazer o procedimento, né? Senão você não consegue, aí fica difícil. Mas aí você dorme, ao mesmo tempo que eles vão ali brincando, conversando com você, você vai dormindo ali, né? Eles vão pegar, a médica da anestesia, ela chega, no mesmo tempo que você tá conversando, ela vai ali, ó, aplicando a seringuinha em você, a agulhinha, né? E aí, gente, simplesmente eu apaguei, tá? Foi breu total, apaguei e do nada eu acordei em outra sala. Pois é, gente, foi uma sensação meio estranha acordar em outra sala sozinha, né? Porque a minha mãe, ela não tava comigo, porque ela era minha acompanhante. Porque não pode ficar acompanhante ali na hora que a gente vai fazer o procedimento. Tem que estar sozinha, tá, gente? Tem que estar sozinha. É um pouco difícil na hora, né? Porque a pessoa tá ali do seu lado e tal. É um pouquinho difícil ali ficar sozinha, mas é tranquilo, tá? Quando você entra lá, é super tranquilo. Minha mãe nessa hora tava lá na enfermaria. O seu acompanhante fica esperando lá, né? Certinho. Eles pedem pra ficar esperando lá. Quando eles me levar pro outro quarto, a médica vai lá, chama seu acompanhante pra ele ir até você. E foi o que aconteceu, gente. Inclusive, essa foto aí, minha mãe que tirou quando ela chegou na sala. E nessa hora, gente, eu já estava, assim, com o catéter. E assim, a minha experiência nessa hora que eu acordei foi um pouquinho meio doida, porque assim, a gente fica meio, nossa, onde eu tô, né? Porque, assim, às vezes a gente não vai pra umas partes, sabe? Quando você vai muito pra aquele hospital, mas tem algumas partes do lugar que você não conhece, e aí do nada, assim, quando você faz alguma coisa ali, algum tratamento, algum procedimento, eles, né, tem que ter aquele quartinho ali, acorda, ok. E aí minha mãe chegou e, gente, assim, eu confesso que estava meio ruim de ficar com isso, assim, porque tava coçando muito. Até hoje coça, viu? E coça bem aqui, ó, bem no meio do negócio. Mas é a cola, tá, gente? É a cola, que ela tem os esparadrapo, cola bastante na pele. Inclusive, quando sai, é tipo depilação, tá? Então dói um pouquinho. Ainda mais que quando a pessoa tem pelinho assim, pelinho pequenininho, e eu tenho um monte aqui, gente. E aí, é difícil mesmo. Mas é normal, gente, tá? É a cola do curativo, super normal. E aí, sempre que a gente vai lá fazer o diálise, inclusive eu tô fazendo 3 vezes na semana. E aí, sempre que eu vou lá, ela tira, passa o alquinho, né? Depois ela
tira esse negócio aqui, que ela coloca isso daqui pra proteger, ó. E aí ela tira o caninho que tem aqui dentro, faz a higienização com álcool e depois ela vem com a seringa e ela tem aquele procedimento de puxar o sangue, colocar de volta, puxar o sangue e jogar fora. Tipo assim, eu não sei se ela joga fora, mas ela tira, né, e deixa ali no cantinho, pega outra seringa, puxa a parte do outro sangue, né, depois coloca lá. E uma coisa que eu tirei dúvida com ela hoje, gente, que foi assim, que eu falei assim, essas bolinhas que fica no sangue quando você tira, é a sujeira mesmo? Porque ela fala assim, gente, que tem que tirar a sujeirinha ali do sangue, né? E uma coisa que ela me falou que foi que não é sujeira, que simplesmente é ali é o soro que ela coloca, né? Não sei se foi, não sei se foi o soro que ela me falou, mas se eu não me engano foi o sorinho que ela me falou que coloca. E aí ela coloca o soro numa seringa. Aí ela coloca 2 doses nessa daqui e 2 nessa. E aí fica, né? Pro sangue não passar. E limpa tudo, tá, gente? Aqui tá super limpinho por causa do soro, tá? Então, quando o sangue for passando ali pela mangueirinha, igual tá aí no vídeo, quando o sangue for passando pela mangueirinha, é um pouquinho ali meio assustador, né? Porque é meio difícil, mas você acostuma. No caso, eu já tô acostumada, né? Essa foi minha terceira hemodiálise que eu fiz. E aí eu consegui fazer certinho, né, gente? E é super tranquilo. Uma coisa que eu vou falar aqui pra quem vai fazer aí, pra quem faz, é que primeiro eles começam com 1 hora de hemodiálise, depois eles vão aumentando. No caso, hoje eu já fiz 3 horas de hemodiálise, tá? Então tem gente que... eu ia fazer 4, mas eles diminuíram pra 3 horas. E tem gente que faz 4. Quem já tem mais tempo faz por 4. Por 4 horas. No caso, eu tô no início ainda da hemodiálise, então eu comecei com 1 hora e agora já aumentou pra 3 horas. Era 4, mas eles resolveram baixar pra 3. Mas é super tranquilo, gente, tá? Parece ser, assim, a gente falando 3 horas, 4 horas, parece ser uma coisa super longa, mas é um período, assim, bem... passa rápido, né? Não vou falar que é um período um pouquinho curto, mas passa rápido. A gente tira até uma soneca, pode dormir, tá? Inclusive o caninho ele fica assim por baixo, igual tá aí, gente. Essa hora aí eu tava dormindo, porque, gente, esse dia foi um dos meus primeiros dias. Esse foi basicamente meu primeiro dia fazendo hemodiálise. Então, acabou que eu acabei dormindo, né, gente? Porque a gente acorda super cedo, fica em jejum. Uma coisa que eu descobri, gente, que pra quem toma remédio de pressão, não pode tomar remédio de pressão, viu? Não pode. No período da hemodiálise, não pode tomar remédio de pressão. A única coisa que você pode fazer ali é comer um pão, um Danone, também o que a sua nutricionista receitou pra você comer, né? No caso eu tenho a minha, eu como o que ela receitou. E aí eles, lá no hospital, eles dão bolachinha, dá pão com manteiga, né? Dá, como que fala? Café com leite. Eles dão o café da manhã deles. E é muito bom, gente. Dá mamão, né? Então, a gente come tranquilo e depois, se quiser dormir, pode mexer no celular, pode assistir. Inclusive, eu levo fone de ouvido. Eu tenho esse fone de ouvido aqui. E aí eu levo, né? Me ajuda bastante a ficar nesse período aí fazendo lá. E aí, gente, é isso, né? Essa foi a minha experiência lá, tudo certinho. Esse daí também era o quarto que a gente ficava lá, né? A gente ficou 3 dias lá. E aí foi super tranquilo, né? Depois chegou até uma mocinha lá, mais ou menos da minha idade, ela também foi fazer, né? E assim, gente, é super tranquilo, não dói, tá? Não dói, de jeito nenhum. A única coisa que fica me incomodando é a coceira, porque tá melhorando, né? Então fica coçando mesmo. E é bem difícil não coçar, né? Quanto que eu até arranhei aqui sem querer. Mas até eu falei sobre esse arranhão pra ela falou que tá tudo ok. Passou um alquinho por cima, né? Doeu um pouquinho, porque foi direto na pele, né? Que corta assim com a unha. Então, inclusive, minha unha tá super grande. E aí, foi isso, gente. Então, quem vai fazer aí,
não se apavore. No dia que for, sei lá, no dia que você for fazer a internação, não se apavore, porque é uma coisa super normal, gente. Agora, uma coisa super importante que você fazer, é muito importante você pesquisar sobre. Nesse período que eu fiquei lá, eu pesquisei muito no TikTok, pesquisei muito as outras meninas fazendo, porque assim, gente, tem gente que faz no pescoço, né? Mas aí eu tive a sorte de fazer aqui. E aí eu fui pesquisando muito, gente, porque assim, a gente fica com medo mesmo. Porque no pescoço eu vi que é ruim, né? Mas que aí não dá nem pra lavar o cabelo, é bem difícil, também não é difícil assim de tomar banho, então tem que tomar banho com chuveirinho. Inclusive eu tô tomando banho com chuveirinho, inclusive eu lavei o cabelo ontem, né, com chuveirinho. E aí sempre bom você ter uma pessoa ali pra te ajudar. Minha mãe tava me ajudando a tomar banho com chuveirinho, né, gente? Porque com o chuveiro normal pode molhar e aí, né, pode ter todo aquele problema. Aí vocês me perguntam, mas que o chuveirinho não escorrega a água por o catéter? Não, gente, porque a gente coloca a água mais desse lado, lava bem as costas, né? Então não, assim, não corre risco. A gente tem que ter uma responsabilidade ali, né, pra conseguir manter a água ali no corpo, pra não cair no catéter, né? Mas é super normal. E aí, gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu já tô na fila do transplante, né? E aí esse negócio aqui é temporário. Enquanto você não achar ali uma pessoa pra te dar o rim, né, pra transplantar, aí ele não tira, tá? Aí você vai fazendo tratamento até encontrar ali uma pessoa. No meu caso, eu já estou na fila, tá? Inclusive eu tô na fila ali da pediatria, onde tem as crianças, porque a fila dos adultos, né, tem mais de 5.000 pessoas para conseguir encontrar um rim. Então, a parte da pediatria é mais tranquilo, porque eu sou adolescente ainda, então na parte da pediatria é mais tranquilo, assim, para encontrar um rim mais rápido. Então tá bem mais fácil, gente. Mas eu acho que se Deus quiser eu consigo encontrar, né, bem rapidinho um rim nessa fila aí da pediatria. Tomara, inclusive, falando em pediatria, gente, no quarto que eu fiquei na área da pediatria, foi muito bom, porque assim, gente, as pessoas de lá são muito legais, os médicos, tem professora. Inclusive, esse dia aí eu estava... eu e minha professora tava brincando, né? Eles tragam jogos, a gente fica jogando, é super legal, gente. E então eu tô continuando estudando lá, né, até. E assim, gente, é muito bom, eles dão muita atenção pra gente. A gente acaba até esquecendo que vai fazer o procedimento, né? No caso eu esqueci. Mas aí, no outro dia não tem jeito, né, gente? Tem que fazer e aí, mas é tranquilo, tá? Só tem aquele probleminha que a gente pensa que é perigoso, a vida e tal, mas é super tranquilo, como eu já expliquei antes. Mas é isso aí, gente. Ó, super tranquilo. Bom, gente, então é isso. E aí, se vocês quiserem, eu gravo pra vocês lá no dia que eu for, né? Porque eu acordo de manhã. Então eu posso gravar pra vocês, porque lá pode entrar celular e tal. Então, provavelmente eu vou gravar mais coisas aí pra vocês. Só não gravei pra vocês a temporada no hospital, porque ficou aquela pressão, né? Aquela coisa, pensamento muito assim pra cima, né? Sobre esse negócio aqui que a gente não conhecia. E aí acabou eu não conseguindo gravar pra vocês. Inclusive eu já tô uns tempinhos aí sem gravar por causa disso, né? Pensando muito. E desculpam o barulho, tá, gente? Porque o vizinho vocês sabem, todo vídeo tem isso. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez no vídeo que vem, no próximo vídeo aí, eu vou estar gravando a diálise pra vocês. E é isso. Deixa eu terminar logo antes que esse rádio exploda aqui no vídeo. Porque, né, gente? Vizinho sem noção, uma hora dessa. Mas é isso. Beijos e até o próximo vídeo. E fiquem tranquilos, que é super tranquilo.